Nessa aula você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre renda fixa para nunca mais errar uma questão na CPA 20, porque você vai ficar aqui 1 hora comigo estudando para a CPA 20 e a gente vai ver coisas super importantes, tá? Para você ter uma noção aqui do que a gente vai abordar na sala, eu vou falar para você sobre como é a formação da taxa de juros no Brasil, os conceitos e características dos produtos de renda fixa, né? O que tem de fato num produto de renda fixa, os riscos da renda fixa, os títulos públicos federais são questões que a galera erra pra caramba. E aqui dentro dos títulos a gente vai falar de novos títulos públicos, ágio e deságio e marcação na curva. E depois faremos uma brincadeira que eu adoro, que é aprendeu ou tá de sacanagem? Será que você aprendeu ou você ficou aqui com a live aberta, rolando no Instagram e depois você não aprendeu nada e o professor é ruim? Não, né? Vamos fazer aqui uns exercises juntinhos, eu e você, para testar se você realmente aprendeu, tá? Galera, vale o lembrete aqui para você seguir o meu Instagram, tá? O meu Instagram. Por quê, galera? Aqui na Top Invest, no Insta, vocês vão ter vários conteúdos relacionados à prova da CPA 20, CPA 10, CEA, Ancora, CRP, CNPI, CPA, CPROI, CPROR, que são as novas provas, tá? Lá no meu Insta, cara, eu vou ensinar você a aprender de fato. Como que você vai estudar mais rápido, como você vai estudar de forma mais eficiente, como que você vai aprender sem ficar com raiva da vida, como é que você vai passar não só na prova de certificação, mas de concurso e qualquer outra prova que você quiser na tua vida, tá? Então, segue meu perfil lá, que eu tenho certeza que eu tenho muito conteúdo útil para você, além dos conteúdos aqui da Top, tá? Gente, vamos falar aqui de formação da taxa de juros no Brasil. Quando a gente fala de taxa de juros no Brasil, poxa, qual que é a taxa de juros no Brasil? É um negócio chamado de taxa Selic, né? É a taxa básica de juros no Brasil. E essa taxa Selic é formada não, ela é decidida pelo Banco Central do Brasil, numa reunião que acontece a cada 45 dias, chamada de Copom, o Comitê de Política Monetária, tá? E por que taxa de juros, né? O que significa uma taxa de juros? Tem uma frase bem bonitona que diz o que é a taxa de juros, que ela é o seguinte, né? A taxa de juros é o valor do dinheiro no tempo. O valor do dinheiro no tempo. E aí eu te pergunto, e criança, o que você prefere? Você prefere 10 mil reais hoje? Ou eu posso te passar 10 mil reais em, sei lá, 30 anos? Por que 30 anos, cara? Porque eu tô gravando esse vídeo em abril de 2025, mais precisamente do dia 7 de abril de 2025. E, cara, faz mais ou menos 30 anos do Plano Real. E aí, quando surgiu o Plano Real, né, eu morava em Curitiba, e eu lembro até hoje, né, como se fosse ontem, a minha avó me dava uma moeda de R$1. Aquela moeda que não era nem colorida ainda na época, né? Ela me dava uma nota de R$1. Tinha bastante nota de R$1 naquela época, né? E eu ia na padaria, cada umas 3 quadras da minha casa lá em Curitiba, comprava pão para a família toda, comprava umas balinhas, 7 Bela, aquelas de iogurte, né, que ela me deixava e adorava também. E sobrava troco, eu ganhava o troco por ter ido comprar o pão no mercado, na padaria, com R$1. O que você compra hoje com R$1? Nem um pirulito, não é verdade? Então, o que é isso aqui, né? Por que R$1 valia muito lá atrás e agora vale pouco? Por 2 motivos. Primeiro é a inflação e segundo é a taxa de juros, porque o valor do dinheiro no tempo se chama taxa de juros. É por isso que você prefere 10 mil reais hoje do que 10 mil reais em 30 anos. Porque daqui a 30 anos a gente vai ter os juros e vamos ter também a inflação. Bom, dito que a taxa de juros é o valor do dinheiro no tempo, ela vai impactar tudo, né? Tudo da nossa vida a taxa de juros vai impactar. Dentre as 2 principais coisas que a gente tem aqui de fator bem óbvio para lembrar nessa aula, vai impactar os investimentos. Sim, vai impactar os investimentos
tanto de renda fixa, porque, poxa, todos os investimentos de renda fixa, eles são atrelados à taxa de juros. Sei lá, um título pós-fixado rende 120% do CDI. É a taxa básica de juros. Um título pré-fixado rende 17% ao ano. É, basicamente, a taxa de hoje, mais uma quiralinha ali pelo risco de pode estar menos ou pode estar mais amanhã. Tesouro IPCA, cara, basicamente é exatamente a taxa de juros, né? É um título pré-fixado que a gente vai descontar a inflação ali, é uma forma diferente de remunerar, né? Vai impactar também os investimentos de renda variável. Como assim, Kleber? O que tem a ver renda fixa com renda variável? Tem tudo a ver. Quando a gente olha para o intraday, né, quando a gente olha dentro de um dia, cara, tem N coisas que vão afetar o preço de uma empresa, né? Inclusive a galera do mercado brinca, houve mais compradores do que vendedores, houve mais vendedores do que compradores, né? Cara, é uma groselha lá porque, cara, é impossível saber o que aconteceu no curto prazo. No longo prazo, o valuation, né, a análise fundamentalista, consiste em várias coisas, tá? Mas a principal delas é pegar todo o fluxo de caixa, ou seja, todo o dinheiro que essa empresa vai gerar, né? E trazer a valor presente. Se a taxa de juros é muito alta, poxa, se eu colocar um desconto de 15% aqui, vai valer pouco a empresa. Agora, se a taxa de juros está 2%, poxa, essa empresa vale um montão, porque eu vou levar uma vida para receber esse dinheiro aqui. Entende? Então, vai impactar a taxa de juros tanto a renda fixa como a renda variável. Então, vai impactar os investimentos. E vai impactar também os empréstimos. Vai impactar os empréstimos, tá? Tanto os empréstimos, vamos chamar assim, do mercado, né? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas, como vai impactar também os empréstimos governamentais. Por quê? Já ouviu falar do Tesouro Direto? Pois é. É uma forma que o governo se financia, né? Todos os governos trabalham com dívida. Eles pegam um monte de dinheiro emprestado para pagar suas atividades. Só que eles têm que pagar juros. Se um país tem um juro muito alto, poxa, ele vai ter um monte de despesa com juros. Se a taxa de juros é menor, ele tem uma despesa com juros menor, né? E aí, galera, vocês devem ter visto hoje, porque eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 7 de abril de 2025. Se você está vendo esse vídeo 5 anos depois, né? Volta para trás aqui, olha no dia 7 de abril de 2025, a gente teve o grande tarifaço, achei com cedilha, né? Do Trump. A gente teve o grande tarifaço aqui do Trump, o presidente americano, que começou a impactar, cobrar 10% de imposto de importação para a América Latina, 10% para a Europa, 28%, se eu não me engano, para a China, 48% para China, enfim, cara, isso aqui vai mudar ao longo do tempo, o percentual em si não é importante, importante é o impacto que isso aqui vai causar na economia global, porque a gente vai trazer uma desglobalização e vai entrar a economia mundial como um todo numa grande recessão. Agora, vocês conhecem o presidente americano, né? These interest rates are a total disaster. The Fed needs to cut them and need to cut them right now, né? Porra, não sou um bom imitador aqui do Trump, mas eu fiz essa brincadeirinha aqui lá no Sora, que é o gerador de imagens do GPT, né? E, galera, por que eu tô trazendo o Trump aqui a ver com renda fixa? Cara, porque tem tudo a ver com renda fixa, tá? Isso aqui, né, não, é brincadeira, tá? Isso aqui, cara, esse tarifaço do Trump impactou várias coisas, tá? Impactou os mercados de renda variável. Olha, veja bem como a taxa de juros impacta tudo, né? A gente pode ver aqui os mercados americanos, vamos dizer aqui, praticamente estáveis, tá? Os mercados europeus sofrendo, cara, mais ou menos 5% aqui, porque vai impor tarifas de importação aos produtos europeus, e da Ásia, que mais sofreu, né? Porque todas as fábricas dos Estados Unidos foram para a Ásia, basicamente, que impôs tarifas muito maiores aqui, perdendo mais ou menos 8% lá nos mercados asiáticos, tá? O Brasil aqui não foi nem fede nem cheira muito isso aqui, vai prejudicar a gente, mas muito menos em relação ao resto do globo, tá? Então, olha que interessante. Isso aqui impactou o mercado de renda variável. Mas tem um dado aqui que pouca gente está falando na internet, é que o Trump pode ter feito isso, enfim, por vários motivos, e um deles é forçar ao Federal Reserve, que é o Banco Central americano, a reduzir a taxa de juros.
Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm um vencimento de dívida agora em 2025 de 147 bilhões de dólares. Lá nos Estados Unidos, a maior parte dos títulos de renda fixa, né, dos títulos de dívida americana, são pré-fixados. Ou seja, desse dinheiro que vence agora, ele vai ter que emitir de novo pré-fixado. Se a taxa de juros for de 5%, ou se ela for de 4%, faz uma diferença absurda. Então, inclusive, já tem notícias que o Fed está se reunindo a portas fechadas para entender o que eles podem fazer, provavelmente baixar a taxa de juros, que talvez seja o que o Trump queria. Porque o Trump falou desde as eleições, né, quando estava concorrendo à presidência, que ele queria diminuir o endividamento dos Estados Unidos. Olha que louco. Se a taxa de juros reduzir 1%, os Estados Unidos vão poupar 362 bilhões, ou seja, é mais do que eles têm que pagar esse ano. Se reduzir 0,5%, vai poupar 181 bilhões, ou seja, mais do que eles têm que pagar esse ano. Então percebe que a taxa de juros impacta tudo na nossa vida. Só quis trazer um exemplo aqui da vida real de today para vocês terem uma noção, tá? Quando a gente vai pensar lá no Fed, quando a gente vai pensar no Banco Central, como que eles vão definir a taxa de juros? E vão ter várias coisas, várias variáveis que vão impactar, tá? Primeiro, os conceitos básicos, né, que são as coisas que todo mundo meio que entende, né? Primeiro, custo de oportunidade. Por que eu perguntei se você queria os 10 mil reais agora ou daqui a 30 anos? Ou a gente pode fazer uma coisa mais simples, 10 mil reais agora ou 10 mil reais no final do ano. Poxa, se a gente tem uma taxa de juros de 15% ao ano e eu aplico 10 mil reais, em um ano vou ganhar 1.500 reais de juros. O que você prefere? Gastar 10 mil reais num iPhone ou ter 11.500 reais no final do ano? Poxa, alguns de vocês vão escolher o iPhone, alguns de vocês vão escolher ter um investimento. Agora, se a taxa de juros estiver 1%, o que você prefere? Ter 10 mil reais agora ou ter 10.100 reais no final do ano? Se a gente for olhar numa ótica empreendedora, poxa, se eu comprar um iPhone, será que em um ano eu consigo fazer alguma coisa com esse iPhone para que eu possa ganhar 1.500 reais? Cara, é mais difícil. Agora, se eu comprar um iPhone, será que em um ano eu consigo fazer alguma coisa com o iPhone para ganhar 100 reais? Poxa, é muito mais palatável, né? Então isso aqui, inclusive, se chama de política monetária, né? Esse exercício aqui da taxa de juros, né? Então isso aqui também é um custo de oportunidade. Poxa, será que vale a pena eu comprar o iPhone? Será que não vale? A inflação, né? No Brasil a gente está falando de uma inflação aqui de mais ou menos 5%. Então a taxa de juros tem que ser acima da inflação. O risco de crédito, né? Então, poxa, se você for emprestar o dinheiro para o banco, né? Vou fazer um CDB aí num bancão. Ele vai te pagar 100% do CDI. Por quê? Porque você sabe que o risco de um bancão não te pagar é pequeno. Agora, se você for emprestar o dinheiro para um banco master, meio suspeito. Se você for emprestar o teu dinheiro aí para um parente, cara, às vezes, o parente você vai cobrar, sei lá, 10% ao mês para que ele não pegue emprestado, até que provavelmente ele não vai pagar, né? Até brincava lá, vamos emprestar para a Argentina e tal, o Milei acabou com a minha piada, né? Então, poxa, custo de oportunidade, inflação e risco de crédito. A gente tem uma visão mais macro, né? E aí a gente começa a entrar aqui justamente na análise real que o Banco Central faz, né? Porque isso aqui são conceitos simples que pessoas leigas conseguem, de certa forma, entender, né? O Banco Central vai olhar a oferta e demanda de crédito, porque se você aumenta a taxa de juros, a demanda por crédito diminui, né? O que está acontecendo nesse momento aqui, né? Esquecendo aqui só o Trump, tá? A taxa de juros no Brasil está super alta. Então, quando você vai financiar um imóvel, cara, fica muito caro. Se está muito caro financiar um imóvel, o que as pessoas fazem? Elas não compram. Então, é uma oferta e demanda de crédito, né? Vai contar aqui os custos operacionais, né? Inclusive, a gente fala aqui na CPA 20 ou na CPROR, aqui, que é o conteúdo do CPA, né? A gente fala também sobre os bancos múltiplos, que reduzem os custos operacionais, o lucro do banco, né? Então, poxa, quando você vai pegar o teu dinheiro para investir, tem que render mais que renda fixa. Por que a gente diz que o Brasil é o paraíso do rentista, cara? Se eu pegar meu dinheirinho hoje e colocar em qualquer aplicação financeira, cara, sem menor estresse,
é fácil hoje conseguir ganhar 1% ao mês. Aí você começa a se questionar. Se eu for investir em abrir um negócio, eu tenho que ganhar muito mais do que 1% ao mês. Será que vai fechar? Poxa, eu quero lucro. Eu lucro mais ficando em casa, sentado com dinheiro na aplicação, do que na abrir uma empresa. Então, talvez não faça sentido abrir uma empresa, né? Daí voltam lá as políticas monetárias, né? Uma visão macroeconômica, né? Quais são as expectativas econômicas? Poxa, esse tarifaço aqui, o Banco Central já estava meio de olho, que podia acontecer, como é que ia impactar o Brasil, né? Política monetária do Banco Central, ou seja, será que o Banco Central quer botar o país numa crise? Que acontece de fato, que é um pouco do que o Trump está fazendo nos Estados Unidos lá, porque a inflação está descontrolada, ou a gente está com uma inflação baixa, a gente tem que incentivar o crescimento. Qual é a conjuntura internacional? Enfim, a taxa de juros vai influenciar tudo, tanto nas empresas, tanto no governo, como na pessoa física, enfim, taxa de juros está implícita em tudo que acontece aqui na nossa vida. E aí, falando sobre os títulos de renda fixa, de fato, todo santo título de renda fixa é um empréstimo. Quando você investe num CDB, você está emprestando dinheiro para o governo. Quando você investe num Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo. Quando você empresta dinheiro para um parente, você está meio que fazendo uma doação, né? Então, todo título de renda fixa é um empréstimo. E o principal risco é o risco do crédito. O que é o risco de crédito? É o risco do cara não te pagar de volta, né? E aí essa aula não é mais tão legal como era antigamente, porque eu brincava com a Argentina que deu um monte de calotes lá e o Milei veio para estragar com a minha piada, né? Mas basicamente, o principal risco de crédito é o risco de o cara que você emprestou o dinheiro não te pagar de volta, né? E aí, quando você empresta um dinheiro, você vai querer ter algumas coisas importantes. Primeiro, previsibilidade do retorno. Gente, tem até um livro que eu gosto bastante, que é A Renda Fixa Não É Fixa. O que é fixo? A rentabilidade é fixa. Só que rentabilidade é diferente de retorno. Ou seja, o que é fixo? É a forma como o título é remunerado. Escreve para mim aqui, ó. Cara, isso aqui é ensino para adulto. Escreve aqui, ó. A forma como o título é remunerado é que é fixa, mas a rentabilidade nem sempre é. Ou o retorno, né? Então, a forma da rentabilidade é fixa. O retorno nem sempre é fixo. Por quê? Eu já vou te explicar um pouco da frente sobre marcação a mercado, tá? Porque a gente vai ter 3 tipos de títulos. A gente vai ter um título pré-fixado, pós-fixado e os híbridos. O que é um título pré-fixado? Basicamente, eu sei na data que eu estou comprando o quanto ele vai render. Por exemplo, hoje eu posso lá comprar um título que rende 16% ao ano. Importante, ele vai render esses 16% ao ano ser mantido até o vencimento. Ele só vai render 16% ao ano se mantido até o vencimento. A gente tem os títulos pós-fixados. Por exemplo, a gente tem lá o Tesouro Selic ou a gente tem lá um CDB que rende 100% do DI. Esse aqui é um título pós-fixado. A gente tem o híbrido, que ele vai rodar a IPCA mais 6%, por exemplo, né, que é o grande sonho, IPCA mais 6%. Eu vou ganhar inflação mais 6% líquidos, tá? Então, essas são as 3 formas. A rentabilidade é fixa. O retorno não, porque eu não sei quanto que eu vou ganhar aqui no final, tá? E aí, galera, todos os títulos de renda fixa são empréstimos. O que são características básicas? Eita, só. O que são características básicas de um título de empréstimo? Prazo. Você vai emprestar um dinheiro para alguém, você vai me pagar quando? Quando você vai me devolver? Qual que é a remuneração? Qual é a taxa de juros? E qual é a garantia? Bom, a maior parte dos empréstimos aqui para instituições financeiras, poxa, eu vou comprar um CDB, qual que é a garantia? Fundo garantidor de crédito. Por isso que a galera investiu tanto dinheiro no Banco Máxima. Qual que é a garantia? Fundo garantidor de crédito. Vou emprestar o dinheiro no Tesouro Direto. Qual que é a garantia? É
a União. Cara, simplesmente o Banco Central vai lá e imprime mais dinheiro para pagar você. Se esse dinheiro vai valer alguma coisa ou não, são outros 500. Mas ele pode fazer isso. Vou emprestar um dinheiro para um parente. O que eu vou fazer? Ai, lascou, cara. Ai, la garantia sou eu, não vai pagar, né? Mas todos os títulos vão ter uma garantia. E pode ser, né, o que a gente chama aqui de garantia quirografária. Ou seja, basicamente você tem um documento lá e você entra na lista de preferências para receber se o cara for pagar alguma coisa, né? E além do risco de crédito, que é o risco de não pagar aqui, tem outros riscos, né? Principalmente quando a gente traz isso aqui para o mercado financeiro. Quais são aqui os riscos da renda fixa? Cara, a gente tem o risco operacional. O que é um risco operacional? Imagina o seguinte, você foi lá no banco fazer um empréstimo, né? Você pegou um empréstimo pessoal e esse empréstimo pessoal precisa de um avalista, ou seja, é uma terceira pessoa que tem que botar o nome dela lá e assumir a dívida caso você não pague, tá? Então eu vou lá fazer um empréstimo e se eu não pagar, eu vou dizer que meu irmão vai pagar. Aí é feito um contrato bonitão lá que eu sou o devedor e que meu irmão é o avalista. Aí o bancário se passou, cara. Ele fez o empréstimo todo, liberou o crédito e não pegou a assinatura do avalista. O que acontece? É simples, ele não pode cobrar do avalista. O avalista nunca concordou com isso aqui, não está assinado aqui. O que é isso? Isso aqui é um risco operacional. Risco de mercado. Gente, o risco de mercado é a volatilidade. E quando a gente fala aqui dos títulos de renda fixa, a gente fala do marcação a mercado. Já vamos falar sobre isso, né? Risco de liquidez é o risco de não ter liquidez naquele momento. O que é liquidez? É conseguir vender algo a um preço justo. Por exemplo, você me emprestou R$1 milhão. Esses R$1 milhão aqui eu vou te pagar em 10 anos. Esse R$1 milhão aqui eu usei para comprar para construir um prédio de kitnets para venda, por exemplo. Aí passou os 10 anos, construiu o prédio está lá todo bonitão e tal, chegou no dia de pagar. Kleber, vim te cobrar R$1 milhão aqui. Cadê o dinheiro? Ih, veja bem, cara, eu até tenho R$1 milhão aqui. Poxa, você tá vendo o prédio agora aqui, todo lindão? Pois é, o meu prédio vale R$1,5 milhão. Só que em vez de vender eles, eu acabei alugando. Então, eu tenho R$1 milhão para te pagar, mas eu não tenho agora. Ou seja, é liquidez. Eu tenho um patrimônio, mas eu não consigo vender agora. Então, isso aqui é o risco de liquidez, né? E aí, a gente tem o risco país, principalmente aqui no Brasil, né? Os Estados Unidos está entrando nessa aqui, que é essa instabilidade. Cara, a gente faz negócio no Brasil, a gente não sabe se amanhã a regra vai ser a mesma, né? E risco cambial, principalmente em países mais emergentes, que as coisas variam muito, né? Imagina se você tivesse feito uma dívida em dólar há 3 anos atrás, o dólar estava a R$4, agora está a 5,80, né? Então, poxa, além do teu juro aqui, você tem uma variação cambial absurda para pagar aqui, né? E aí, o que a galera erra bastante na prova, tá? Os títulos públicos federais, tá? Existem aqui 3 tipos de títulos públicos federais: os pré-fixados, os pós-fixados e os híbridos, tá? Vou te ensinar a nunca mais esquecer nenhum desses caras aqui, tá? Vem comigo. Primeiro, LFT. Qual que é o hackzinho aqui para você se ligar na LFT? Ó? Letra financeira do Tesouro. O T vem depois. Se ele vem depois, ele vem pós. Concorda comigo? Se ele vem pós, ele é pós-fixado. Fixado. Se ele vem pós, ele é pós-fixado. Esses títulos foram aplicados, entre aspas, tá? Porque é um cálculo teórico, no ano de 2000 e valiam inicialmente R$1.000. Desde então, apregoados com juros. Cara, qual que é o preço de um Tesouro Selic? Basicamente, é como se você tivesse aplicado R$1.000 lá em 2000 e ele fosse todos os anos aqui rendendo juros a Selic, tá? Esse aqui é o preço, o chamado preço teórico desse título. A LFT, ó, vem depois. Esse cara aqui é muito conhecido como Tesouro Selic. De novo, esse cara aqui é pós-fixado. Qual que são os irmãos dele? A gente tem a LTN e a NTNF. Tá vendo que nesses caras aqui, ó, o T vem
antes, se o T vem antes, o que que ele é? O que que ele é? Ele é pré-fixado. Ou seja, esse cara aqui vai render a taxa Selic e esse aqui vai render uma taxa predeterminada. Vai render aqui, por exemplo, 17% ao ano. Qual que é a diferença? No Tesouro Selic, ele é uma aplicação que vale R$1.000 e vai contando. Aqui, no pré-fixado, então todo título pré-fixado, a gente sabe que o valor de face, ou seja, o valor final dele, o valor final do título é de R$1.000. Eles são sempre negociados com deságio frente ao valor de face, ou seja, é um desconto, tá? Se você está boiando nisso aqui, cara, só anota que eu já vou te explicar qual que é a lógica do ágio, do deságio, do desconto aqui e da marcação ao mercado. Eu já vou entrar em todos esses conceitos aqui, vai ficar clareando as tuas ideias, tá? E a gente tem os chamados aqui títulos híbridos. Deixa eu botar minha carinha para cima. Os títulos híbridos são o NTN-B e B principal. Ó, tem o Tzinho aqui antes, então eles são pré-fixados. E aí você vai lembrar do B, ó. O que é o B? Cara, o bom, ele é muito bom. Porque ele vai te proteger da inflação. Então ele é muito bom porque ele te protege da inflação. Ele tem um valor inicial de R$1.000 em julho de 2000 e é corrigido pelo IPCA, tá? Bom, passando um pouco dos olhos aqui nesses principais títulos aqui, vamos aprofundar um pouco sobre eles, tá? Vamos ver, ó. Os títulos pós-fixados, ou seja, de novo, ó, gente, pós-fixados, o T vem depois. Tem como indexador a taxa Selic Over, né? Lembra lá que eu expliquei no começo dessa aula? Não lembra? Volta lá. Foram lançados em 1º de julho de 2000 e tem o seu valor corrigido diariamente pela taxa Selic Over, é indicado para objetivos de curto prazo, tem menor volatilidade e risco preponderantemente de crédito, ou seja, é o título mais seguro que existe. O nome popular dele é o Tesouro Selic. Bom, dentro do Tesouro Selic, a gente começa a entender um pouco mais desses conceitos que a galera tanto erra na prova, tá? O que é ágio e deságio? Gente, o melhor exemplo de explicar isso aqui para vocês é, vocês sabem que a Top Invest fica em Caxias do Sul. Eu moro em Caxias do Sul, não sou natural daqui, mas eu adoro essa cidade. Cara, saúde, segurança, educação, trânsito, é tranquilo. Mas, como sócio do Grupo Primo, a cada 15 dias eu estou em São Paulo. Aí eu tenho que sair aqui de Caxias do Sul, né, Caxias do Sul, e tenho que ir lá para Porto Alegre para pegar o avião para Guarulhos para ir para Alphaville. É bem legal esse trajeto aqui, tá? Alphaville, é bem legal fazer isso aqui. Incrível, tá? Só que nessa primeira parte do trajeto aqui, para mim ir de Caxias a Porto Alegre, porque os voos não saem de Caxias do Sul porque tem muita serração e fecha o aeroporto, são mais ou menos 130 quilômetros e é uma estrada que eu tenho que parar e pagar pedágio. Eu tenho que pagar pedágio. Um desses pedágios aqui é 11,50 mais ou menos, tá? E o outro também é mais ou menos 11,50. Então eu gasto praticamente R$40 de pedágio na ida e na volta para Porto Alegre. A pergunta que eu tenho para fazer aqui para vocês é: quando você paga um pedágio, você fica mais rico ou você fica mais pobre? Eu acabei de pagar, estou ficando o quê? Mais rico ou mais pobre? E aí você vai lembrar, bom, se eu pago um pedágio, ó, um pedágio, eu fico mais pobre. Ou seja, é uma cobrança adicional, como um pedágio, que diminui a rentabilidade do investimento. Agora, o deságio é o contrário. Imagina que você pudesse despagar o pedágio. Passou na cancela, recebeu R$11,50. Aí você está ficando o quê? Está ficando mais rico. Rico! Inclusive, você é sócio de uma concessionária de rodovias, né? O pedágio é o contrário, você está recebendo um dinheirinho a mais, né? Então,
como se você estivesse no outro lado da moeda, ou seja, você recebe o pedágio. Aumenta a rentabilidade do seu investimento. O que é o par? É um fluxo livre, sem ágio ou sem pedágio, tá? E aí, poxa, hoje nesse mesmo dia aqui, eu fui entrar lá no site do Tesouro Direto para atualizar meu slide aqui e teve um print incrível. Olha só, como que tá o Tesouro Selic 2031 hoje? Mais R$ 11,50. Ou seja, tá mais 0,115%. Gente, o que está acontecendo aqui? Eu estou ficando mais rico ou eu estou ficando mais pobre? E esse aqui é o tipo de pergunta que cai na tua prova e a galera erra pra caramba. Você está ficando mais rico ou mais pobre? Você está ficando mais pobre. Você está pagando um pedágio. Você está pagando um pedágio. Você está ficando mais pobre, tá? Então lembra sempre dessa lógica. Kleber, mas eu vi um outro dia que estava Selic menos 0,03%. Cara, aqui você tem um deságio. Você está ficando mais rico. E pode ter casos que vai ter Selic mais 0,00%. E aí é o que a gente chama de ao par. Beleza? Então essas são as três lógicas. Ágio, deságio e ao par. E aí, minhas crianças, a gente vai para outro tipo de título. A gente tem os títulos pré-fixados. Ó, lembra que o pré-fixado, a gente tem dois carinhas aqui, ó. Tem a LTN e a NTNF. Qual que é a diferença, tá? Os dois são um título pré-fixado, com valor de vencimento sempre de R$1.000. Os dois são para objetivos de médio e longo prazo. Os dois apresentam marcação ao mercado. O principal risco é a volatilidade. E o nome popular é tesouro pré-fixado. Qual que é o F aqui, ó? O F é que você vai receber uma fração. Então, a cada 6 meses, você vai receber uma fraçãozinha. Então, é um título pré-fixado com cupom de juros. Ou seja, a cada semestre, você vai receber 4,88% de juros sobre os R$1.000. Então, cada título rende, adivinha, exatos 48,80. O valor do vencimento é de R$1.000, indicado para objetivos de médio e longo prazo, apresenta marcação ao mercado, porém menor risco de volatilidade comparado à LTN, e o nome popular é o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, tá? Aqui eu vou entrar nos híbridos, tá? Só para você ter uma olhada e já vou te explicar o que é marcação ao mercado, né? Híbrido, basicamente, é o tesouro atrelado à inflação, ó. NTNB, o T vem antes é bom, o T vem antes é o pré-fixado, o B é bom, o principal é só recebe lá no final, e aqui tem os juros, tá? Então, NTNB, título pré-fixado com correção ao valor principal atrelado pela inflação, valor inicial de R$1.000, corrigido desde 1º de julho de 2000, 15 de julho de 2000, indicado para objetivos de longo prazo, apresenta marcação ao mercado, risco de volatilidade devido ao longo prazo, nome popular Tesouro IPCA, tesouro pré-fixado com correção e o valor principal pela inflação, e aqui tem o cupom de juros de 6% ao ano, 2,96, tá? O resto aqui é tudo igualzinho, tá? O que que tem de legal aqui? Tem os chamados de novos títulos. Gente, os novos títulos são exatamente igual ao título híbrido, tá? Ou seja, eles têm uma parte pré-fixada. Nossa, gente, esse canhoto é difícil, tá? Uma parte pré-fixada mais uma pós. Essa parte pré-fixada vai render, sei lá, 5%. A pós vai render o IPCA. Gente, o que que tem de legal nesses títulos aqui, ó? São dois tipos, o Renda Mais e o Educa Mais. Qual que é a lógica? Ó, é exatamente igual ao Tesouro IPCA, IPCA, tá? É exatamente igual ao Tesouro IPCA, o que muda é o vencimento, tá? Então, ó, é um título pré-fixado com a correção do valor principal corrigido pela inflação, valor inicial de R$1.000, sendo corrigido desde 15 de julho de 2000 pelo IPCA, indicado para complementar a aposentadoria, ó, Renda Mais, aposentadoria.
Apresenta uma marcação ao mercado, risco de volatilidade devido ao vencimento longo. O nome do título é o início do pagamento. Por exemplo, se eu vou comprar um Tesouro Renda Mais 2040, em 2040 eu vou começar a receber por 240 meses uma parcela daquele meu título. Então, no dia 1º de julho de 2040, eu vou começar a receber e vai terminar 20 anos depois, ou seja, no dia 15 de dezembro de 2059. Tem uma carência de 60 dias para o resgate e a garantia é recomprada, a garantia da recompra é garantida pelo Tesouro Direto. Olha que interessante, cara, isso aqui é muito legal, porque ele é um título bem mais longo, ou seja, ele é meio que pensado para aposentadoria mesmo, tá? E aqui, ó, o que eu quero que você preste atenção? 2 títulos novos, o Renda Mais, aposentadoria, me aposentei, vou viver 20 anos. E o outro carinha aqui, ele se chama Educa Mais. Por que que Educa Mais? É pensado para a gente guardar uns pilinhos, uns fiorinhos para a faculdade dos filhos. Então, olha só, é tudo igual. Inflação, 15 de julho, ó, para custear estudos do ensino superior. Então, qual que é a diferença do outro cara? Que a validade aqui, ó, é de 60 meses. Ou seja, Educa Mais 2040 vai começar a pagar 15 de janeiro de 2040 e vai pagar por 5 anos. Mesma coisa, carência de 60 dias, recompra garantida. Legal? Bom, faltou eu encerrar aqui, cara, faltou eu falar sobre a marcação a mercado, né? Que é um xodó à parte. Gente, vamos entender aqui sobre a tal da MAN, né? MAN, que é a marcação a mercado. Cara, e agora? Por favor, cara, larga a porcaria do Instagram, fecha as outras abas do YouTube, fecha todas as outras abas, porque esse aqui é um troço que você vai usar pro resto da vida e precisa de concentração para você entender, tá? Eu vou fazer bem caprichado para ficar mais entendível, tá? Vem comigo. Vou traçar um gráfico aqui de um título prefixado. A gente sabe que um título prefixado, aqui no dia do vencimento, ele sempre vale R$1.000, né? A gente já viu isso aqui. Bom, o que a gente sabe também? Vou traçar um gráfico aqui, esse aqui vai ser o nosso padrão. Se lá na data do vencimento ele vale R$1.000, e vamos supor que a taxa de juros dele seja de 10% ao ano, e que a gente tem aqui um N, ou seja, vamos botar aqui embaixo até para não confundir vocês, né? Um prazo desse título aqui é de 1 ano. Eu vou fazer umas contas de padeiro aqui, só porque fica mais fácil de você entender, tá? Se a gente sabe que aqui ele vale R$1.000 e a gente tem um prazo de 1 ano, quanto que ele vale hoje? Bom, a gente pode pensar R$1.000 menos 10%, esse cara vai valer hoje R$900, né? Vocês concordam comigo? Faz sentido? Claro que seria 909 com 91 e tal. Mas, cara, é só para você entender a lógica aqui, ó, tá? Então, peguei os R$1.000, descontei 10%, ou seja, 1 ano para trás. Então, esse título vale hoje R$900. Aqui, o que você tem que entender é a variação da taxa de juros. Variação da taxa de juros. Imagina que essa taxa de juros aqui agora subiu para 15%. A pergunta que eu te faço é, se a gente está fazendo um cálculo de padeiro aqui, quanto que vale esse título hoje? Responde aqui no chat, nos comentários. A taxa era de 10, subiu para 15. Quanto que vale esse título hoje? Poxa, se a gente está fazendo um desconto de padeiro aqui, esse título vai valer hoje R$850. Concorda comigo? Olha que legal. E se essa taxa de juros aqui, deixa eu botar esse
15 aqui em verde para baixo, vai ficar mais fácil, né? Então aqui a gente tem um I de 15%, né? E agora, se essa taxa de juros aqui cair para 5%, I é de 5%, quanto que vai valer esse título? Cara, esse título aqui agora vai valer 950 nessa nossa conta de padeiro. Vocês concordam? O que é a marcação a mercado? É basicamente como a variação da taxa de juros, ou seja, lá no começo que a gente viu que o Banco Central define a taxa de juros, é como que isso aqui vai impactar o preço hoje de um título de renda fixa. Então, a gente pode ter uma lógica aqui, até vou pegar uma outra cor, vou pegar uma amarela aqui, tá? Vou puxar minha mesa para cá para escrever bem bonitinho para vocês, tá? Se a taxa de juros sobe, o preço cai. Se o preço cai, a gente tem um prejuízo. Agora, se a taxa de juros cai, o preço sobe. Então, a gente vai ter aqui um lucro. Então, tudo isso aqui é o entendimento do que é a marcação a mercado. É quanto um título pré-fixado vale hoje. E aí, por que tem fundos de renda fixa que às vezes estão rendendo 4, 5, 6%? Cara, porque eles compram no momento ideal um título pré-fixado. O que é uma aposta que eu, cara, não é recomendação, não sou analista, tenho feito na minha carteira pessoal? Eu tenho comprado vários títulos pré-fixados com vencimento longuíssimo. Por quê? Porque eu acredito que em breve a taxa de juros vai começar a cair. Se a taxa de juros começar a cair, ó, o que vai acontecer com o meu título? Vai acontecer essa linha vermelha, ó. Eu vou ganhar uma boa grana com isso aqui. Ah, e agora o Trump meteu tarifaço e tal, não sei o quê. O que vai acontecer no Brasil? Provavelmente vai trazer mais inflação. Principalmente se o Brasil responder o tarifaço. Mais inflação. O que vai acontecer? Aí, meu filho, o Brasil vai ter que aumentar a taxa de juros para conter a inflação, vai acontecer isso aqui, ó. Aí o Kleber, ó. Eu estou fazendo aqui um negócio chamado market timing, né? Eu estou fazendo uma aposta contra o mercado. Então, aqui a gente começa a aprofundar bastante, tá? E aí tem um cálculo que você vai aprender lá na CEA, no CPROI, que a gente fala de duration modificada, que é quanto que essa variação da taxa de juros vai influenciar o preço do meu título. E aí é uma viagem muito legal, tá? E aí, galera, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês agora, tá? Que, cara, eu tô aqui há 44 minutos dando aula, 43 minutos dando aula, e vocês estão muito quietos aqui no chat, galera que tá vindo ao vivo, vocês estão muito... Tenho certeza absoluta que vocês estão comentando um pouco aqui embaixo, tá? Só que, galera, não adianta você estar aqui ouvindo no automático e não prestar atenção. Quem está prestando atenção aqui, eu quero que vocês comentem aqui no chat, ou, por favor, você que está vendo a reprise, que a maior parte vê na reprise, comenta aqui, ó. Eu vi o Kiko. Cara, tá vendo o Kiko aqui, ó? Tá vendo o Kiko aqui, ó? É o Clebão meio Kiko. Responde aqui embaixo, ó. Eu vi o Kiko para mim saber que você está pelo menos ouvindo o que eu estou falando, tá? E aí, a gente entra pro quadro que eu gosto aqui da aula, que é para ver se vocês realmente estão prestando atenção, que é o Aprendeu ou tá de sacanagem? Eu vou trazer aqui 5 questões para a gente ver juntinhos, ó. Eu e você, você e eu, tá? Ó, questão número 1. Vou até deixar vocês lerem com calma aqui para responder, tá? Sobre as LFTs, letras financeiras do Tesouro. Ó o hackzinho que eu mostrei para vocês, né? Letra financeira, o Tzinho vem depois. Se ele vem depois, ele é pós-fixado, né? Considere as seguintes afirmações e assinale as alternativas corretas. Bom, também são chamados de Tesouro Selic. Sim, senhor, né? Eu falei sobre isso. 2. São títulos pós-fixados, ó, depois, né? De baixo risco, indexados à taxa Selic. Beleza, também falei isso para vocês. Quando negociados com ágio, ó, eu paguei o pedágio, eu paguei o pedágio
e fiquei mais pobre. A taxa de negociação é negativa. Beleza, faz sentido também. Então, o que está certo? A 1, a 2 e a 3. Resposta, ó, letra C de cachorrinho. Vamos para a questão 2. Pode ler com calma, tá? Pode ler com calma. Uma LFT, de novo, ó, um Tesouro Selic, negociado com ágio e mantido até o dia do vencimento, terá um rendimento. O que ele está usando de pegadinha aqui? Opa, me esqueci de me botar na câmera de volta, né? O que ele está usando de pegadinha aqui, ó? Mantido até o vencimento. Por quê? O cara que não estudou o ágio e o deságio, o título pré-fixado, se eu mantiver até o vencimento, vai render exatamente o que eu contratei. Beleza. Aí o cara vai dizer, mantido até o vencimento. Então vai ter igual a Selic. Não é igual a Selic. Por que, criatura de Deus? Se você está pagando o ágio ou o pedágio, se você paga um pedágio, você fica mais pobre. E se você fica mais pobre, você tem um rendimento, ó, inferior à taxa Selic. Vamos para 3. 3. O investidor que pretende adquirir no Tesouro Direto um título que tenha rendimento corrigido pela inflação, mais uma taxa de juros e não queira correr o risco de reinvestimento, deverá adquirir. Gente, quando a gente fala aqui do risco do reinvestimento, vamos lembrar aqui dos dois títulos que a gente tem do Tesouro Direto com rendimento corrigido pela inflação, né? Lembra que a gente vai ter lá o NTN-B e a gente tem o NTN-B principal. Principal. Gente, o T vem antes, é a parte pré. O B, a gente lembra que ele é bom, que ele protege a gente da inflação, ok? O principal, ou seja, a gente vai pagar só o principal no final, tá? Qual que é a lógica dessa pergunta, tá? Ele está falando sobre não queira correr o risco do reinvestimento, tá? Bom, quando a gente fala de Tesouro IPCA, a gente tem uma NTN-B que vence em 2050. E a gente tem uma NTN-B principal que vence em 2045. Ok? Olha que interessante. A NTN-B que vence em 2050, a gente está em 2025. Nos próximos 25 anos, todo semestre, eu vou receber juros. O que é o risco do reinvestimento? Poxa, agora a taxa de juros está 14,25% ao ano. E se daqui a 6 meses ela tiver 15%? Poxa, tá ótimo. Mas, cara, a gente passou de uma taxa de 2 para 14,25. De 14,75 para 2 para 14,25, não sei o quê, olha. Ou seja, pode ser que eu receba um cupom daqui a 5 anos, que é um trechinho dos 25 anos, que vai ter uma taxa de juros de 2. O meu investimento lá vai ser uma porcaria, vocês concordam comigo? Ou seja, eu estou trazendo um risco de reinvestimento aqui. Agora, quando eu pego o principal, ou seja, sem o cupom, se eu levar até o vencimento, poxa, eu estou garantindo que até 2045, ou seja, pelos próximos 20 anos, eu vou receber exatamente o contratado. Eu não tenho que reinvestir isso aqui, porque vai ficar rendendo aqueles juros. Então, se o nosso querido e amado cliente não quer correr o risco de reinvestimento, o que ele quer? Ele quer um pré-fixado? Não, né? Porque ele quer inflação. Então, tem que ter o B. Ó, o B de bom. Com juros semestrais? Não, é justamente o que eu não quero, porque os juros semestrais ele vai me trazer um risco de reinvestimento. Então, resposta aqui, letra B de bolinha. Vamos para a questão número 4. 4. Deixa eu até botar minha caneta aqui para baixo, tá? Tá meio desformatada essa questão, né? Dadas as informações abaixo, selecione a alternativa correta. Esse tipo de questão
eu gosto sempre de falar para vocês, ó, lá na prova tem, se você arrastar o mousezinho, você consegue para essa marca texto, tá? Selecione a alternativa correta. 1. Quando o investidor possui uma LTN, ou seja, ela é uma pré-fixada, em um cenário de alta de juros, esse investidor poderá pontualmente ter rentabilidade diária negativa? Ó, alta de juros, vamos pensar. Lembra que a gente traçou aqui nosso gráfico bonitão? E a gente tinha aqui um I de 10%, né? A gente está falando aqui uma alta da taxa de juros. Poxa, então a gente está falando de uma taxa de juros de 15%. Então aqui ele iria valer 900, vocês lembram? Agora, numa alta da taxa de juros, poxa, de 10 para 15, esse cara aqui passa a valer 850. Então, numa alta da taxa de juros, o que eu vou ter aqui? Um prejuízo, né? Esse investidor poderá pontualmente ter rentabilidade diária negativa. Show! Isso aqui tá correto, tá? Então, deixa eu apagar aqui, ó. Vamos destacar aqui, ó, que essa aqui está correta. Vamos para 2. Operações com LTNs, de novo as prefixadas, somente têm o seu rendimento prefixado quando são levadas até o vencimento. Beleza, exatamente isso aqui, ó. Porque aí, poxa, o que importa é o que contratei. Isso aqui não vai entrar, porque vai variar aqui, vou ter um prejuízo, mas vai render mais até o final. Então, para mim, tanto faz como tanto fez, né? E aqui, a terceira, que as LTN são títulos pré-fixados, tá certo também. Então, a gente tem todas as corretas, né? Então, todas as corretas aqui, ó, letra D de dadinho. E vamos para a última questão da noite aqui. Diz o seguinte, ó. Qual o risco presente numa NTNF, né? Lembra de novo, ó, o T é o pré-fixado, o F vem da fração, ou seja, a gente vai receber aqui os cupons B juros, né? Os chamados juros semestrais, né? Risco de variação do IGPM. Cara, eu adorava quando tinha títulos do IGPM. Infelizmente, não tem mais, tá? Risco de variação do IPCA. Quem que tem isso aqui, ó? NTNB e NTNB principal, tá? Não é o nosso caso. Risco da variação cambial. Cara, infelizmente também não tem mais título público com variação cambial. O que a gente tem, ó? Risco de oscilação da taxa de juros. Agora que eu vi, cara, acho que ficou todas letra D, né? Não? Pessoal, espero que vocês tenham curtido a live aqui, né? Esse aqui é só uma amostrinha. E, cara, a grande pergunta é, se a aula grátis é tão boa, imagina o curso pago. E aí fica o convite para você testar aqui 7 dias de grátis, dado tudo liberado da Top Invest. Cara, naqueles 7 dias grátis tem uma aula bem-vindos lá, é tudo bloqueado. Não, é tudo liberado. É a nossa inteligência artificial, é o suporte dos professores, é os resumos, os mapas mentais, cara, tudo que você imaginar tá de graça liberado. É um presente meu, tá? A gente tem uma assinatura justamente porque, poxa, pensando na CPA20 propriamente dito, você vai levar 25 dias para estudar. Mais os meus 7, você tem 35 dias para estudar. É mais do que o suficiente. Não adianta te vender um curso de 6 meses, cobrar uma fortuna se você passa em 25 dias. Então é uma coisa assim justa, né? Eu acho que ajudar o próximo é importante, depois vocês vão ser aprovados, vão falar da Top Invest para todo mundo e tenho certeza que a gente vai crescer todo mundo assim, tá? Então faz o teste. Tem o QR Code aqui, ninguém usa QR Code no Brasil, não sei porque o marketing insiste em botar, mas tem o link aqui no chatzinho, tem link nos comentários também aqui. E não deixa de seguir o meu perfil aqui, ó, kleber.stumpf. Vamos lá falar de como estudar de forma mais prática, mais eficiente. Tenho certeza que vai ajudar vocês, não só passar na certificação, mas na tua carreira pra gente ter muito sucesso juntos. Um abraço, até a próxima segunda-feira. Um beijo a todos e tchau!